Ninguém começa essa história dizendo, era uma vez, quem conta sempre começa assim. Tem lugar que não aceita visita, aceita só presença, lá pros lados do interior, onde o mato fecha rápido e a estrada de terra some com a chuva, tinha uma casa que não aparecia em mapa nenhum, não era abandonada, também não era habitada, ela simplesmente surgia. Quem passava dizia que num dia só tinha capim, no outro a casa estava lá, porta aberta, mesa posta, café esfriando na caneca como se alguém tivesse acabado de levantar e saído por um momento. O povo mais antigo da região, aqueles com a sabedoria marcada no rosto, sempre avisava com muita seriedade: não entra, não pergunta e principalmente não aceita convite. Mas a gente sabe como são os jovens, né? Sempre tem um mais teimoso, um que acha que essas histórias são só conversa de antigamente para assustar a criança. E foi exatamente um desses rapazes, desses que não acreditam em nada, que protagonizou o que eu vou contar agora. Ele voltava à tarde do serviço, exausto, com o corpo moído depois de um dia de trabalho pesado. A chuva caía forte, daquelas que transformam a estrada num lamaçal e embaçam a visão. Foi nesse cenário que ele viu a casa pela primeira vez. Uma luz amarelada e acolhedora saía pela janela. Uma fumacinha subia da chaminé, promessa de um fogão a lenha aceso, aquecendo o ambiente. O cansaço falou mais alto que a prudência. Ele parou, desceu da bicicleta e bateu palmas na frente da porteira, como é costume no interior. Poucos instantes depois, uma mulher apareceu na porta. Ela não tinha nada de assustador. Um rosto comum, um vestido simples e uma voz que era calma demais, quase hipnótica. Ela não perguntou quem era ou o que ele queria, apenas olhou para ele com um leve sorriso e disse uma frase que gelaria a espinha de qualquer um. Entra, filho. A estrada lá fora não leva mais a lugar nenhum. E era verdade. Num impulso, o rapaz olhou para trás, por sobre o ombro, a estrada de terra pela qual ele tinha vindo. Tinha simplesmente desaparecido. No lugar, só mato fechado, escuro, impenetrável, sem nenhum sinal de trilha ou caminho. O pânico começou a subir, mas a imagem da casa quentinha e da mulher serena venceu. Ele entrou. Dentro da casa, a sensação era estranha, como se o tempo tivesse parado de correr. O relógio na parede tinha os ponteiros imóveis, a comida na mesa, que ele aceitou sem jeito, nunca esfriava. O lampião a querosene no canto da sala nunca se apagava. Era um conforto perpétuo, quase suspeito. A mulher era uma companhia agradável, e o mais bizarro era que ela conversava com ele como se o conhecesse a vida inteira. Sabia o nome da mãe dele, seus medos de infância, as ambições secretas que ele nunca tinha contado para absolutamente ninguém. Ele se sentia compreendido, acolhido, mas uma sementinha de desconfiança começou a brotar. Depois de um tempo que ele não sabia dizer se foram horas ou dias, ele reparou num detalhe esquisito. Não tinha espelho na casa. Nenhum. Nem no banheiro, nem na parede da sala. Nenhum pedaço de vidro que refletisse sua imagem. A curiosidade foi maior que o medo, e ele perguntou por quê. A mulher abriu aquele mesmo sorriso calmo e respondeu com uma doçura arrepiante: porque quem fica aqui deixa de precisar se ver. Foi nesse momento que o rapaz entendeu. O conforto era uma armadilha. Ele correu para a porta, tentou abrir, mas a maçaneta nem se mexia. Tentou gritar por socorro, mas nenhum som saiu da sua garganta. A voz estava presa, assim como ele. No dia seguinte, a casa sumiu. No lugar onde ela esteve, só a terra batida e o capim crescendo. A única coisa que encontraram foram as botas do rapaz, perfeitamente limpas e alinhadas, na beira do mato, como se ele as tivesse tirado para descansar e nunca mais voltado. O povo da região diz que a casa aparece até hoje, de tempos em tempos, sempre para alguém que está no limite do cansaço. Dizem que ela não mata ninguém, ela só oferece um descanso eterno para quem já não aguenta mais o peso da vida. E agora eu te pergunto, se você tivesse perdido, sozinho, cansado, sem esperança, você teria coragem de recusar um convite desses? Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com aquele amigo que ama ouvir um bom caos. E claro, segue a gente para mais prosa daquelas que não saem da cabeça. Muito obrigado de coração a todo mundo que ficou até o final e um muitíssimo obrigado aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos aqui. A gente conta a história, mas quem decide acreditar é você.